Veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Diga assim: peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, diga, todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Diga assim: então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Aleluia. Diga assim: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou declarar a palavra de Deus. Minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Nós lemos lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. E eu quero conversar um pouco com você nesses 30 minutos aí, que acho que a gente tem, sobre uma palavra tremenda de Deus para as nossas vidas. Deus tem nos garantido que este vai ser o ano da explosão da bondade de Deus nas nossas vidas. Significa que vamos viver uma mudança radical, um crescimento diferenciado. Quando Deus fala de explosão, é um crescimento nas nossas vidas com transformação. Como a gente tem falado, explosão gera luz, gera energia, gera calor, gera barulho e chama a atenção. Deus quer promover uma explosão na sua vida, um crescimento diferenciado, amém? Aleluias. Quem está querendo isso? Quem deseja viver isso, amém? E você e eu precisamos estar abertos para isso. Eu gosto sempre de dar temas para as ministrações, e hoje o tema que eu reservei é abra espaço para o crescimento explosivo. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida nessa manhã. Diga assim: eu vou abrir espaço para o crescimento explosivo. Aleluias. Antes de nós vermos a explosão fora, ao nosso redor, naquilo que Deus vai fazer, nós precisamos antes abrir espaço para que a explosão de Deus aconteça dentro de nós. Amém? Antes dela repercutir fora, a explosão precisa acontecer dentro de mim. Se eu tenho uma visão limitada, se eu tenho uma vida, uma mente pequena, uma visão pequena, eu vou viver uma vida pequena. Se eu tenho uma visão limitada, eu vou viver uma visão limitada. Se você pensa que já atingiu o seu limite, se você acha que é impossível você quitar as suas dívidas, você acha que nunca vai conseguir ir além daquilo ou daquilo que os seus pais obtiveram, isso só vai manter você afastado do melhor que Deus tem para a sua vida. Esse tipo de pensamento não funciona para as bênçãos explosivas que Deus quer trazer para a sua vida. Jesus, ele disse assim,
naquela parábola, naquela passagem em que ele fala sobre os odres. O odre é aquele saco de pele de animal onde se coloca o vinho. Jesus fala o quê? Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Porque o que vai acontecer? O vinho novo, ele ainda está em processo de fermentação, de expansão. Mas o odre velho, ele já chegou no limite dele. Ele já está ressecado, ele já está rígido. O vinho novo, ele vai se expandir e ele vai acabar estragando, rasgando, destruindo todo o odre. Você não vai alcançar um crescimento explosivo de Deus se você continuar preso às suas velhas formas de pensar. Amém? Diga assim: eu não vou alcançar o crescimento explosivo que Deus tem para a minha vida se eu continuar preso às minhas velhas formas de pensar. Antes da explosão acontecer fora, ela precisa acontecer dentro de nós, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Se você pensa que você nunca vai conseguir alcançar algo, que você nunca vai, de novo vou falar, se livrar das dívidas, se você pensa que seus obstáculos são grandes demais, é isso que vai acontecer. Você não vai se livrar das dívidas, você nunca vai ter sucesso, os seus obstáculos nunca serão superados, porque você está estabelecendo os limites para que Deus possa agir na sua vida. O seu pensamento, a Bíblia diz, como o homem se imagina na sua alma, assim ele o é. Então os seus pensamentos vão estar impedindo as bênçãos explosivas de Deus. Você precisa dar permissão para que Deus faça a explosão. Você precisa esticar a sua fé. Você precisa alongar a sua fé. Eu preciso te afirmar que Deus tem provisão ilimitada para a sua vida. A única coisa que limita, a única coisa que impede o agir de Deus é a nossa habilidade para receber. Diga assim: Deus tem provisão ilimitada. O que pode limitar as bênçãos de Deus na minha vida é a minha incapacidade, inabilidade para recebê-las. É simples assim. Se eu tenho milhões de litros de água para te dar, eu tenho milhões, tenho lá uma caixa d'água daquela, industrial, maravilhosa, mas você tem um copinho de café, quanto é que você pode receber de água? Um copinho de café. Quem limita as bênçãos não é o provedor, é o receptor. Deus tem infindáveis, imensuráveis bênçãos para a sua vida. Agora, se você só tem uma vasilha, você vai limitar as bênçãos de Deus na sua vida a essa sua capacidade de receber. Diga assim: não tem a ver com Deus, tem a ver com a minha capacidade de receber as bênçãos de Deus. Se você abrir mão da vasilha pequena e buscar uma vasilha maior, Deus vai poder te abençoar muito mais. Então você precisa abrir mão dos velhos pensamentos, da velha fé, da velha mentalidade, para receber uma mentalidade nova, para receber as novas e maiores bênçãos de Deus para a minha vida. Se você fica pensando assim: porque o princípio com Deus é o mesmo, a economia está ruim, eu nunca ia poder comprar aquela casa que eu realmente quero, minha empresa, meus negócios nunca vão crescer, eu não tenho recursos, eu não tenho pessoas para me ajudar. Você precisa se livrar dessa vasilha pequena. Entenda isso. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus grande. A gente não canta: quão grande é o Senhor, não é isso? O grande é o Senhor.
nós vivemos cantando a grandeza do nosso Deus, só que nós o limitamos, porque Deus tem um oceano ilimitado de bênçãos para a sua vida, meu irmão. Deus tem um oceano ilimitado. Abra sua Bíblia lá em Mateus 29, 29. Jesus diz, tocando nos olhos daquele cego, ele diz assim: seja feito segundo a vossa fé, de acordo com o tamanho da sua vasilha. Como é que você tem crido? Você achou aí? Mateus 29, 29. Tocou então? Não tem? Então procure em outro lugar, não tem problema. Eu prometo para você que Jesus falou isso para o cego. Se alguém achar, nos fale onde está. Eu anotei errado aqui, tá? Seja feito segundo a vossa fé. Se alguém tem um celular, procure aí e fale para a gente. Não tem a ver com Deus, porque Deus tem todo o poder. Deus tem... Olha que bênção. Então, foi o que eu falei, Mateus 9, 29. Mateus 9, 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Amém, obrigado aí. Quem está lá? O Fernando, o Vólio, o Alê, né? Ainda bem que são homens de Deus, conhecem a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 4, o que o profeta disse à viúva. O que você tem lá na sua casa? Ah, eu só tenho uma vasilhazinha cheia de óleo. Ela tinha perdido o marido tinha morrido, ela estava cheia de dívidas, a ponto de os seus filhos, pela legislação da época, estarem a ponto de serem levados como escravos. E aí o profeta diz a ela, o quê? Olha, vai para sua casa, passa pelos vizinhos e pede vasilhas para eles, mas não poucas. Olha aí na sua Bíblia, lá em 2 Reis 4, peça muitas vasilhas. Peça muitas vasilhas. Ele estava dizendo a ela: olha, Deus vai trazer uma explosão de bênçãos na sua vida. Não limite o que Deus quer fazer. E é o que eu estou te falando. Deus quer fazer uma explosão de bênçãos na sua vida. Não limite o que Deus quer fazer. Pegue vasilhas, mas pegue muitas vasilhas. Pegue vasilhas, mas pegue vasilhas, mas pegue muitas vasilhas. E de preferência, grandes. Porque não é a fonte o problema é a vasilha. A fonte é inesgotável. A fonte é imensurável. Agora, se nós... Porque o que aconteceu ali? Olha, Deus quer trazer abundância para a sua vida. Quando acabaram as vasilhas, o que aconteceu? O azeite parou. A provisão cessou. A explosão terminou. Portanto, prepare-se para o ano explosivo do Senhor, trazendo muitas vasilhas. Foi ela quem determinou o quanto de azeite ela teria. É você quem determina o quanto das bênçãos de Deus você vai ter na sua vida. Isso é muito sério. É você com a sua atitude, com o seu posicionamento, com a sua fé, com as suas palavras. Ela ouviu e obedeceu a voz do profeta, porque a gente vê que ela devia ter muitos amigos e deve ter tido muitas vasilhas, porque ela paga todas as dívidas e ainda sobra para viver do que restou. Ainda sobra para ela viver com os filhos. Quantas vasilhas você tem hoje para Deus encher? Esse é o ponto. Quantas vasilhas você está colocando à disposição para encher? Às vezes você pode ter uma panelinha, você fala: olha Deus, coisa está tão feia, quando a gente acha que vai melhorar, acontece acidente, vem corrupção, a gente acha que vai... Olha, se eu tiver para sobreviver esse ano, glória a Deus, Deus vai encher a sua panelinha. Agora, se você pode ser como a viúva, que a gente acabou de ler, e falar: não, eu acredito que Deus vai me dar para eu pagar minhas contas todo mês e ainda vai sobrar um pouquinho para eu viver e vai ser uma bênção tal. Deus vai encher as tuas vasilhas. Amém?
Agora, eu espero que alguns de vocês sejam da Zoe. Eu espero que alguns de vocês sejam abusados em fé. Sejam radicais em acreditar em Deus. A Zoe é vida abundante de Deus. É vida plena de Deus. Eu espero que vocês tenham decidido ter uma fé radical em Deus. Que vocês não tragam para Deus uma canequinha, não tragam uma panelinha, que vocês liguem lá para Panex, para Nadir Figueiredo, para Marinex, e falam, olha, eu não tenho dinheiro, mas fatura, eu quero 1000 tigelas, eu quero 1000 bols, porque está vindo uma bênção explosiva de Deus sobre a minha vida, amém? Aplauda ao Senhor por isso, tenha fé. Traga na presença de Deus milhares de vasilhames vazios. Traga na presença de Deus. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o poderoso Deus. Ele é imensurável. E você vai estar abrindo espaço e se posicionando embaixo das janelas do céu para receber o favor ilimitado de Deus. Deus está dizendo para você, fique preparado, porque eu vou encher as suas vasilhas. Fique preparado, porque eu vou derramar. Isso pode não ter acontecido no passado, mas eu estou falando que agora você vai trazer vasilhas vazias e Deus vai encher. Ele tem novas oportunidades, Ele tem novas bênçãos para a sua vida. Você pode estar pensando assim, ai Silvio, tá bom, mas como é que isso vai acontecer? Pode estar valendo aqui para os meus irmãos, mas a minha situação está feia. A minha situação está brava. Eu quero te falar que Deus tem milhares de maneiras que nem chegou à tua imaginação, nem passou na sua cabeça. Deus tem bênçãos tão explosivas para você, porque uma das coisas que a explosão faz, é que ela tem capacidade, como num foguete, como a propulsão de um foguete, de te arremessar para a estratosfera. Deus vai fazer você avançar anos à frente de onde você está hoje. Essa bênção não é só para esse ano, mas é para a tua vida. E Deus vai fazer você mudar de status, mudar de posição, te tirar do lugar onde nasceu, te tirar do lugar onde você estava conformado a viver, a trabalhar, a ganhar o teu pão, e te levar para uma outra dimensão, te levar para uma outra esfera, porque esse é o tipo, diga assim, Deus tem bênçãos explosivas que vão me propulsionar para um novo estágio, para uma nova posição, para um novo lugar, para novas experiências. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Aquela mulher de viúva, de endividada, de filhos escravos, ela se tornou a rainha do azeite de Israel. Todo mundo falava, meu Deus, aquela mulher, ela é multimilionária, quer azeite bom, vai comprar o azeite da viúva, tinha na latinha, azeite da viúva, coisa linda demais, né? E era Deus vai te levar, entenda isso, você fica olhando, Deus vai te levar além do que você normalmente fatura, Deus vai te levar além do seu salário, Deus vai te levar além da sua aposentadoria, Deus pode dar a você um contrato excelente, Deus pode te dar uma promoção, Deus pode te dar uma ideia que transforme a sua vida, Deus pode te dar uma herança de um parente que você nunca nem viu na vida. Não sei como Deus vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Amém? Como sempre Ele faz. E todas as suas vasilhas vão ser cheias até transbordar. Mas não limite a você mesmo. Não limite. Deus está dizendo, muitas vasilhas. Traga muitas vasilhas. Abra sua mente. Abra o seu pensamento. Você pode não estar vendo como é que Deus vai fazer isso. Diga assim, bem baixinho, só para você ouvir, para você não passar vergonha. Isso não é problema meu. Isso é com Deus. O meu trabalho é trazer vasilhas. O meu trabalho é acreditar. O trabalho de Deus é encher as vasilhas. Aleluias.
Aleluia. Em vez de você ficar pensando nas coisas negativas, no tamanho da tua dívida, do tamanho dos teus problemas, no tamanho da tua enfermidade, no pepino que é aquele seu marido meio estragadinho que você tem lá em casa. Em vez de você ficar pensando nisso, pense nas bênçãos explosivas de Deus. Pense que Deus, agradeça a Deus. Diga, tu és o grande El Shaddai, tu és o Jeová Jireh, tu és aquele que cria do nada. Meu salário não é a minha fonte é o Senhor. A minha aposentadoria não é a minha fonte é o Senhor. Os meus contratos não são a minha fonte é o Senhor. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, queridos. Entenda isso. Deus vai te dar tanto, que você vai quitar a sua casa e ainda vai comprar uma casa para um amigo seu. Não é? Deus vai te dar tanto. Oh, aleluias, eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. Deus quer te dar bênçãos, porque a explosão não é discreta. Você não vai receber uma explosão e ninguém vai ver você impactado. Quando a bondade de Deus explodir na sua vida, todo mundo que está do seu lado vai falar, oh glórias, porque me alcançou aqui, porque me atingiu aqui. Mas não seja resistente, não seja medroso, não seja orgulhoso. Abra sua mente, abra o seu coração e fale, eu preciso experimentar a grandeza desse Deus que até hoje eu não conhecia. Eu preciso conhecer a grandeza desse Deus, porque eu achava que Deus não queria a minha prosperidade, eu achava que Deus não ficaria feliz, que eu estaria sendo egoísta. Não, Deus quer te explodir com o favor dEle, para que você abençoe a outros. Abra lá no Salmo 35, nós lemos no início do culto, mas muitos não estavam aqui, no versículo 27. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. Salmo 35, 27. Diz assim, cantem e alegrem-se, bradem de júbilo, de alegria, se alegrem os que desejam a minha justiça, a minha justificação. Quem nos justifica é Jesus, não é por merecimento. Você tem que desejar, porque quem conhece Jesus conhece a prosperidade. E digam continuamente, leia comigo, digam continuamente. Você entende que é continuamente? É todo dia sem parar. Diga continuamente o quê? Seja engrandecido, Deus. O Deus que se deleita na minha prosperidade. Todos os dias, repita isso, acorde pela manhã e diga, seja engrandecido, Deus, porque o Senhor se deleita na minha prosperidade. Eu declaro que bênçãos explosivas de Deus estão vindo hoje sobre a minha vida. Na hora do almoço, na hora do café, diga lá, seja engrandecido, Deus, porque o Senhor se alegra, se delicia, se deleita na minha prosperidade. Eu declaro que bênçãos explosivas estão vindo sobre a minha vida. Porque Deus fala para que você repita, sempre repita continuamente. Porque quanto mais você fala algo, isso cai no seu coração, isso muda o seu pensamento, isso transforma as suas atitudes. Você entende isso? Em vez de ficar falando há quantos dias está atrasado o boleto, em vez de ficar reclamando da tua esposa, em vez de ficar falando mal do teu pastor, declare, seja engrandecido, Deus, porque o Senhor se deleita na minha prosperidade, e por isso eu vou prosperar, eu vou arrebentar de bênçãos, eu vou explodir de bênçãos. E o que acontece é que se você prospera, veja o versículo seguinte, é o versículo 28. Se você prospera, o nome de Deus, então a minha língua vai falar da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Quando você prospera, o nome de Deus é honrado, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é louvado. As pessoas conhecem a explosão da bondade do Senhor por meio da sua vida. As pessoas ao longo do dia, não fique preso aos seus pensamentos negativos, não fique preso às contas para pagar, não fique pensando que a escola do seu filho está muito cara, que o preço do material. Comece a enxergar pela fé, comece a acreditar, transforme a sua mente. Aleluia, diga assim, louvado seja o meu Deus, que tem prazer na minha prosperidade.
Ele tem enviado bênçãos explosivas no meu caminho. Aleluias, aplauda ao Senhor por isso. Do dia para a noite, Deus pode fazer isso na sua vida. Do dia para a noite, isso pode acontecer na sua vida. Deus te alcançou, Ele te salvou em Cristo, exatamente para que você revele ao mundo a bondade de Deus. Você não foi salvo para si mesmo, mas você foi salvo para conhecer a bondade de Deus, para brilhar com a glória de Deus e para revelar aos outros a bondade e a glória de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Oh, aleluias! Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus, e com Ele, Deus nos fez assentar com Jesus, nós assentamos nos lugares celestiais, para mostrar, cadê o próximo? Aqui na tela, por favor, o 7, para mostrar aos séculos vindouros, a suprema riqueza da graça de Deus, pela sua bondade para com quem? Para conosco, em Cristo Jesus. Quando você prospera, você mostra a grandeza da graça e da bondade de Deus para a sua geração e para as futuras gerações. O seu testemunho vai falar com gerações e gerações a respeito da graça e da bondade de Deus. Decore esse versículo quando você tiver dúvidas se Deus deseja ou não. Vá lá para o Salmo 37, vá aqui para Efésios 2. A graça de Deus é demonstrada ao mundo por meio da bondade dele para com você. A graça de Deus é revelada àqueles que ainda não conhecem Jesus, porque eles olham na sua vida e falam: Deus ama essa mulher. A bondade de Deus está manifesta na vida daquele cara. Eu preciso dessa bondade, eu preciso dessa glória, eu preciso desse favor de Deus na minha vida. E aí eles vão conhecer. Precisamos ir além. Não suponha que Deus vai fazer igual. Não suponha. Eu falei isso no último culto do ano. O que impede muitas vezes o teu milagre é você achar como Deus vai fazer. Não é problema seu pensar como, se você já sabe quem. É Deus quem vai fazer. Não interessa o como Ele vai explodir as bênçãos na sua vida. O que importa é você saber que Ele vai explodir as bênçãos na sua vida. A Renata veio aqui e falou assim: gente, não é você, é só você ser instrumento. Abra a sua boca e Deus vai encher a sua boca. Ah, mas eu fracassei, não faz mal, volta, porque cada fracasso te deixa mais perto da promessa de Deus na sua vida. Não importa quantas vezes você vai cair, importa é quantas vezes você vai se levantar. Davi não tinha problema nenhum de que as pessoas soubessem quantos, porque ele era o rei, ele podia ter proibido de escrever no livro dos reis as suas falhas, as suas feiuras, os seus pecados. Não, ele fez questão que tudo estivesse escrito lá, para que todos soubessem quantas vezes ele foi reerguido pelo Deus de amor e Deus Todo-Poderoso na vida dele. Então não se envergonhe. Olha, eu caí, olha, eu desafinei, olha, eu errei nesse trabalho, olha, eu menti, olha, eu pequei. Não tem problema, eu estou de volta aqui, porque eu estou mais perto da promessa de Deus para a minha vida, porque é Ele quem faz em mim. Aleluias. Tem uma visão maior, tem uma visão mais ampla. Eu estava aqui pensando nessa palavra das vasilhas, e eu lembrei de uma piadinha. Uma vez eu fui participar de um concurso de piadas, num programa desses japoneses, domingo pela manhã. Fiquei muito famoso, ganhei muitos seguidores naquela época, né? E era Japan Pop Show, acho, e tinha um concurso de pesca lá. Mas eu lembro de uma piadinha de pescador, que fala que o cara estava pescando aqui, e do outro lado do rio tinha um cara pescando, e durante todo o dia ele ficou ali pescando, e ele via que o cara pescava, e quando ele puxava um peixe, quando o peixe era pequeno, ele guardava. Quando o peixe era grande, ele jogava fora. Que estranho, né? E o dia todo, peixe pequeno, o cara guardava. Peixe grande, ele jogava de volta para o rio. Aí ele não aguentou, no final do dia ele foi lá, falou: olha, você desculpa eu estar me intrometendo, mas é que eu tenho observado o dia inteiro, por que você guarda todos os peixes pequenos e devolve para a água justamente os peixões, os peixes grandes? O cara falou: é simples.
É porque eu só tenho uma frigideirinha de 15 centímetros. É engraçado, mas é triste. Porque muitos de nós só temos frigideira de 15 centímetros. Muitos de nós só temos ficado com os peixes pequenos. E os peixões de Deus têm voltado para a água. Têm voltado para o rio. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia. Pense no tamanho da sua frigideirazinha aí. Aí fala assim baixinho: puxa Deus, mas ela tem estado na minha família há tantos anos. Minha avózinha fazia peixe com ela. Minha mãezinha usou essa frigideira para fazer farofa de ovo com bacon. Deus está pedindo para você jogar fora a sua frigideirazinha. Essa é uma atitude. Essa é uma atitude. Diga assim: Senhor, eu quero os peixões. Eu não quero mais peixinhos. Eu abro mão da minha frigideirazinha. Amém? Volte aqui comigo. Nós não podemos ficar conhecidos como o povo da frigideirazinha. Nós temos que ser conhecidos como o povo do Deus grandioso. O povo do Deus imenso. Como o povo do Deus que tem caldeirões e caldeirões para receber. Não importa, meu querido, a história da sua família. Não importa o lugar em que você nasceu. Não importa se você ainda não conseguiu concluir seus estudos. Não importa se você está desempregado há muito tempo. Não importa se você ainda não tem o emprego dos seus sonhos. Não importa se a sua família não tem tido a harmonia que você desejava. Não importa se a sua saúde não tem sido a das melhores. Deus decidiu e Ele vai explodir a bondade dEle sobre a sua vida. Ele vai fazer isso. Diga assim: eu não sou o povo da frigideirazinha. Eu sou o povo do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Deus fala: eles serão o meu povo. É a palavra mais dita em toda a Bíblia. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu serei o Deus da abundância, eu serei o Deus da cura, eu serei o Deus da restauração, eu serei o Deus da saúde, eu serei o Deus da provisão, eu serei o Deus da prosperidade, eu serei o Deus da graça, eu serei o Deus da bondade. Jogue fora a sua frigideira de 15 centímetros. Jogue fora. Declare: eu vou comprar aquela casa, eu vou quitar o meu financiamento, eu vou fazer a minha faculdade, meu filho vai estudar nas melhores escolas, eu vou conhecer Israel, eu vou conhecer Tóquio, Paris, Orlando, Nova York, Roma, que você quer conhecer. Declare: eu vou encontrar a pessoa certa, eu vou fazer sucesso. Diga: eu vou abençoar a minha família. Eu vou presentear os meus amigos, eu vou suprir a minha igreja, eu vou abrir um orfanato, eu vou atender os necessitados, eu vou impactar a minha época. Entenda isso, a explosão de Deus é para você impactar todo o seu redor. Nós como igreja vamos impactar esse bairro, essa cidade, essa nação. As vidas serão transformadas, casas serão erguidas, alimento será doado, jovens entregues à depressão serão resgatados, porque Deus está nos colocando para brilhar. E quando Deus fala que vai fazer você brilhar, não tem a ver com fama própria, tem a ver com iluminar aqueles que estão na escuridão. Por isso não tenha vergonha de pedir: Deus, me faz brilhar. Deus, me coloque em lugar alto, para que a todos seja revelada a tua bondade, porque foi para isso, Efésios 2, 6 e 7, que você e eu fomos chamados. Fomos chamados para revelar a bondade de Deus. Abre em 2 Pedro, capítulo 3,
Eu já estou terminando, prometo. Mais 40 minutos e eu acabo. Quem disse que Deus não pode fazer essas coisas, querido? Pare de limitar. Basta um toque do favor de Deus. Basta, Deus vai explodir bênçãos. Nós temos aqui, se eu abrir aqui situações que mudaram assim da noite para o dia, dívidas que desapareceram, casamentos que foram restaurados, milagres que aconteceram na saúde das pessoas, e Ele vai te impelir anos à frente. Preste atenção, porque essa palavra é verdade. Você esse ano não vai caminhar um ano, vão ser vários anos em um ano. Parece jargão de político, né? 50 anos em 5, aquela coisa de Juscelino. Deus vai fazer isso, 1000 anos em um. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz: não se esqueçam de uma coisa, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus pode derramar sobre a sua vida em um dia as bênçãos acumuladas de 1000 anos. As bênçãos, você não viu isso? Deus pode derramar sobre a tua vida em um dia as bênçãos de 1000 anos, em nome de Jesus. Esse é o dia. Traga as vasilhas, traga muitas vasilhas, muitas vasilhas. Ai, Silvio, mas isso você está falando é fora do normal. Sim, o meu Deus, o teu Deus, Ele é fora do normal. Ele é fora do normal, Ele não age na normalidade. Eu vi a história de um casal que comprou um terreno lá no meio do nada. Durante alguns anos o terreno ficou lá, eles quase se arrependeram de comprar. De repente, o governo abriu uma estrada ali importante, teve que comprar, comprou um pedaço do terreno deles, já pagou um valor bom, e depois da estrada, o terreno valorizou, porque alguém assinou um papel um dia, falando que ia passar uma estrada por ali, queridos. Num dia, vamos fazer uma oração ousada, vamos orar assim. Paizinho, eu reivindico agora as bênçãos de 1000 anos que os meus antepassados abriram mão. Eu declaro que vem para minha frigideira, que vem para o meu tacho, agora, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. O nosso Deus, Ele é crazy, queridos, Ele é maluco, Ele faz umas coisas doidas. Então não limite Deus. Fale, eu quero essa maluquice de Deus. Eu quero que daqui a um ano as pessoas olhem para esta igreja, olhem para a sua vida, olhem para a sua família e não reconheçam, porque você explodiu da bondade do Senhor, você foi transformado. Ele tem medida sacudida, generosa, abundante, transbordante. Ele tem ideias, Ele tem contrato, Ele tem provisão, Ele tem estatuto, Ele tem todas as coisas para a sua vida. Entenda isso, você não depende de nada. Deus vai trazer os contratos, Deus vai trazer os ajudadores, Deus vai trazer os recursos, Deus vai trazer a promoção, Deus vai abrir portas. Traga as vasilhas e fala, enche Deus, porque eu quero revelar a tua bondade. Acredite nisso. O seu nome, eu acredito, o nosso nome, cadê os meninos aí que gravaram semana passada, Sabrina? Eu acredito que o teu nome vai estar nas redes sociais com milhares de pessoas seguindo e ouvindo da bondade de Deus. Eu acredito que fora dessa nação vão cantar as canções que vocês cantam, que o Kemuel canta, que o Clóvis canta, que o louvor desta igreja canta. Eu declaro que o teu nome, meu irmão, vai estar nos melhores contratos. Eu declaro que o nome dessa igreja vai estar em arenas enormes para multidões louvarem a Deus. Eu declaro que o teu nome vai estar em obras de arte assinada, valendo centenas de milhares de dólares. Eu declaro que o teu nome vai estar em troféus. Eu declaro que o teu nome vai estar na capa de livros. Eu declaro que o teu nome vai estar em cursos, em palestras, em seminários, em filmes, em peças de teatro, em desfiles de moda. Eu declaro que o teu nome vai ser honrado e todos vão ser revelados a bondade de Deus para a sua vida, na sua vida. Aleluias. Esse é tempo de
transferência do favor de Deus. Preste atenção nisso, essa palavra é profética. Eu declaro que esse é tempo de transferência das bênçãos de Deus. Coisas que estavam nas mãos de outros virão para as suas mãos. Eles vão ser abençoados, eles vão prosperar, mas casas vão vir para as suas mãos, carros vão vir para as suas mãos, templos irão para as nossas mãos, coisas grandes, contratos. Ah, mas eu estou concorrendo com aquela agência, com aquela empresa. Não, é para você que virá, é para a sua mão que vai vir os melhores pedidos, os melhores contratos, os melhores valores. Os projetos serão aprovados para a sua ONG. Entenda isso, receba isso no seu espírito, acredite na voz de Deus. O seu nome vai estar em redes sociais, nos trabalhos lá de aulas de curso, e multidões vão querer fazer aula com você, em nome de Jesus. Entenda isso, receba isso no seu espírito. Quero que os adoradores venham. Aleluias, acredite na voz de Deus, lance fora os pensamentos negativos, lance fora o medo, lance fora a sua frigideirazinha. Não há lugar para frigideirazinha no reino de Deus, amém? Só há lugar para caixa d'água, para bênçãos explosivas. Aplauda ao Senhor por essa palavra, aleluias. Diga assim: eu vou viver uma virada explosiva de Deus na minha vida. O meu Deus é grande, Ele é poderoso e Ele se alegra na minha prosperidade. Eu nunca mais vou limitar a provisão e a manifestação do poder de Deus na minha vida. Aleluias, fique de pé, aleluias. Glória a Deus. Diga assim: mas a minha fidelidade com esse Deus maravilhoso não vai esperar nada. Hoje mesmo eu começo a manifestar a bondade de Deus com todos aqueles que cruzarem o meu caminho, porque eu sou fonte de amor, de bênçãos e de bondade, porque eu fui alcançado pelo amor, pelas bênçãos e pela bondade de Deus. Amém? Vamos adorar? Aleluias.